Amém, minha gente? Vamos meditar na palavra. Deus colocou uma palavra no meu coração. Já há dias eu estou meditando sobre esse texto, Hebreus capítulo 9. Eu quero trazer aqui uma meditação nesse texto, nesse capítulo 9. A carta de Paulo, eu posso colocar Paulo como escritor de Hebreus, né? Porque para mim foi ele. Não é? Para mim não foi outro senão o apóstolo Paulo, ainda que há muitas discussões sobre quem escreveu Hebreus, porque o estilo e a linguagem é um pouco diferente de Paulo. Ontem a gente estava discutindo sobre isso enquanto viajávamos, e a gente estava falando, e a Hannah dizia, não pai, mas pode ter sido Paulo, mas foi outro que escreveu, talvez Lucas, porque tinha um vocabulário assim mais requintado, e também tinha uma forma uma forma diferente de escrever, uma forma mais vibrante de escrever. Tudo bem, que seja Lucas que escreveu, mas foi palavras de Paulo. Para mim, não tenho dúvida a respeito disso. Porque ninguém conseguiria entrar na profundidade que a carta aos Hebreus entra, senão alguém que de fato estivera dentro desse sistema, do sistema judaico, do sistema de culto judaico, não é? Então Paulo, ele era fariseu de fariseus. Quanto à lei, ele era zeloso pela lei. Ele era alguém que tinha uma profundidade tremenda na lei, não é? Ele conhecia muito isso profundamente. E quando ele se converte, ele faz aqui um paralelo. Essa carta, ela é escrita para os hebreus, não é? Para os cristãos hebreus que estavam retornando, deixando ou misturando o cristianismo com o judaísmo, né? Deixando essa fé verdadeira em Cristo e voltando para os ritos, voltando para os símbolos, não é? E Paulo, ele vai mostrar a superioridade de Cristo em relação a todos os sacrifícios, a todo o sistema do Antigo Testamento. Ele vai mostrar que tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. E é claro que nas entrelinhas isso a gente pode ver, não assim claramente, mas Paulo, ele quase que fala que para você entender o Antigo Testamento, você precisa de uma chave hermenêutica chamada Jesus. Ninguém pode entender o Antigo Testamento sem Cristo. Então não se entende Abraão a partir de Abraão, se entende Abraão a partir de Cristo. Se entende Moisés a partir de Cristo, se entende Davi a partir de Cristo, se entende os sacrifícios arônicos a partir de Cristo, se entende qualquer outra personagem do Antigo Testamento a partir de Jesus e não o contrário. Não é? Às vezes nós buscamos entender Cristo a partir do Antigo Testamento. Não, você vai entender o Antigo Testamento a partir de Cristo, porque o que estava lá é sombra, Cristo é a realidade. Cristo é a realidade, não é? E o verso 11, vamos ler aqui o verso 11 do capítulo 9, que vai dizer assim: quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior... Fique de pé, por favor, pode ficar, irmãos, por favor, me desculpa. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espargidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula
a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança, porque ainda há um testamento, onde há um testamento é necessário constatar a morte do que o fez. Amém? Vamos orar até aqui apenas. Vamos falar com Deus. Abra o seu coração neste momento. Deixe o Espírito do Senhor falar consigo esta mensagem que Deus, Ele tem para a sua vida, Ele tem para o seu coração, e que o Espírito Santo possa me conceder graça e me conceder força para estar transmitindo a vocês esta palavra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós te damos graças, ó Deus, por tudo que tu fizestes, por tudo que tu já operaste em nossas vidas nesta manhã. Foi uma manhã maravilhosa, os louvores que ouvimos, ó Deus, tocou profundamente os nossos corações. Tu falaste conosco por meio da palavra de oferta, por meio do testemunho aqui da tua serva. Tu falaste conosco de várias maneiras aqui, ó Deus. Aleluia, os nossos corações estão, ó Deus eterno, tocados pelo teu Espírito nesta manhã. Por isso, Senhor, vem abençoar-me agora, Pai. Eu preciso do teu Espírito para ministrar a palavra que tu já ministraste ao meu coração. Me conceda graça, ó Deus eterno, para estar falando aquilo que o Senhor Deus já ministrou e já falou a minha vida. Portanto, Pai, obrigado por este momento. Eu peço a Ti que amarre no mundo espiritual agora toda a força contrária, todo ladrão da palavra e tudo aquilo que queira impedir, ó Deus, essa ministração de chegar ao coração dos Teus servos, pelo poder do nome de Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto maravilhoso. Nós muitas vezes, ao pensar sobre a nossa salvação, muitas vezes nós não temos a dimensão do que Cristo fez por nós. Nós simplesmente dizemos somos salvos e isso é tudo. Paulo, ele fala algo maravilhoso quando ele fala a respeito da ceia do Senhor. Ele vai dizer assim: todas as vezes que vocês comerem este pão e beber este cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. E ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer: todo aquele que comer deste pão e beber deste cálice indignamente será réu do sangue, do corpo e do sangue do Senhor, né? Portanto, examina-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não é? O que Paulo está falando com a gente aqui é que nós, como cristãos, precisamos entender a quem pertencemos. Existem algumas coisas que você, como crente, precisa saber. Primeiro, quem Deus é. Segundo, o que Jesus fez por você. Terceiro, quem você era e quem você é agora. Onde você estava e para onde Deus te transportou por meio da fé em Jesus Cristo. Isso precisa estar claro para nós. Porque quando nós definimos essas coisas, qualquer coisa que aconteça não nos abalará. Por quê? Porque nós sabemos primeiro quem Deus é, sabemos o que Jesus fez por nós, sabemos de onde viemos e para onde estamos indo e onde estamos no projeto de Deus. Então isso é maravilhoso, isso muda tudo, isso torna o cristianismo e a vida cristã leve. Não é esse fardo que muitas pessoas carregam. O cristianismo, ele começou como uma coisa boa, mas ele se transformou numa coisa esquisita, numa coisa anômala, numa coisa completamente fora daquilo que é a normalidade. Porque foi agregado, como diz os espanhóis, anadido, não é? Acrescido, acrescentado ao cristianismo muitas coisas que não era o pensamento de Jesus e nunca foi. De que o homem, de alguma maneira, possa fazer algo para merecer a salvação, ou para merecer seja o que for, que Deus nos concede por pura graça
e pela soberana graça. Tudo que somos e temos, somos porque o Senhor nos deu. Ele nos concedeu, Ele nos fez. Amém? Isso precisa ficar claro para nós. Que eu não pratico coisas para agradar a Deus. Que eu não faço coisas para agradar a Deus, coisas boas, por exemplo, para agradar a Deus. Eu faço coisas boas porque eu sou uma nova criatura e a minha nova natureza me leva a fazer coisa boa. Não é porque Deus está exigindo isso de mim para alguma coisa que Ele possa fazer. Irmão, você é filho e como filho você é herdeiro. Ninguém que é herdeiro precisa trabalhar para obter a herança. Jesus já te deu. Você é dele, sim ou não? Então, quando eu tento comprar as bênçãos de Deus, ou seja o que for, por meio de ações e práticas, eu estou deturpando o verdadeiro cristianismo. E observe que isso houve um descarrilamento, houve um desvio em algum ponto. E podemos precisar que por volta do quarto século, o cristianismo começou a se desviar daquilo que era o propósito original. E os homens passaram a achar que eles sim, tinham que participar desse negócio aí. Eles tinham que participar da salvação. Quão inocentes somos e quão tolos somos. Nós somos como, por exemplo, Israel. Lá no capítulo 19 do livro de Êxodo, a partir do primeiro versículo, nós temos algo aqui muito interessante. Eu queria ler essa escritura com vocês. Aqui diz o seguinte: no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, olha o que Deus fala: se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas palavras que você falará aos filhos de Israel. Verso 7. Moisés foi e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E então todo o povo respondeu o quê? A uma só voz. O que eles disseram? Tudo que o Senhor falou, faremos. E o que Moisés fez? Ele relatou isso diante do Senhor. Israel aqui está dizendo que muitos de nós, muitas vezes dizemos, que nós estamos prontos para fazer tudo aquilo que o Senhor ordenou na sua lei. Mas nós, como Israel, estamos completamente equivocados, porque ninguém jamais pode cumprir como homem as exigências de Deus, senão por meio de Jesus. E você vai ver que ao primeiro teste que esse povo tem, eles provam que estavam mentindo para eles mesmos, não para Deus. No capítulo 20, versículo 19, esse povo vai dizer algo para Moisés. Disseram então a Moisés: fale-nos você, e ouviremos, porém não fale Deus conosco. Está entendendo? Eles descobriram muito rápido que não podiam por eles mesmos ouvir e obedecer a voz do Senhor pelas suas próprias forças. O que Deus queria que eles entendessem é que eles precisavam depender 100% de Deus para que qualquer coisa das bênçãos e as promessas de Deus pudesse vir a se cumprir neles. E Deus promete que faria dessa nação um reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Mas eles falharam. Jeremias 31, 32 diz que eles invalidaram a primeira aliança. Eles quebraram com as práticas pecaminosas.
O Senhor vai dizer em Jeremias: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram esta aliança, eles não cumpriram ela. Mas esta promessa de um reino de sacerdote, ela permanece de pé. Porque em Apocalipse capítulo 1, Deus, ao referir-se à igreja, Ele vai dizer que o Senhor Deus fez de nós reis e sacerdotes por meio de Jesus, para Deus o Pai, não por nós mesmos, aleluia. Olha o que está escrito: e nos constituiu reino e sacerdotes para o Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio e o poder para todos sempre. Nós temos que entender que sem Jesus não há possibilidade de sermos representantes de Deus na terra. Nenhuma instituição representa Deus. E Deus não está em nenhuma instituição. Deus está em Cristo. E onde Cristo está, Deus está. Aonde Ele não está, Deus não está. Por mais perfeita, bem organizada e por mais funcional que seja qualquer igreja ou instituição, Deus não estará presente se Jesus não estiver presente. Isso é impossível. Impossível. E então, o que vemos aqui diante de nós é uma tentativa frustrada e falhada de Israel. Se você ler o capítulo 9, a partir do primeiro verso, você vai ver a superioridade do sacerdócio de Jesus em relação ao sacerdote de Arão. O escritor aos Hebreus, ele está mostrando aqui como Cristo era superior a tudo aquilo que veio no Antigo Testamento. E nós ainda queremos voltar à lei, voltar às práticas da lei. Pastor, eu não guardo a lei dos 10 mandamentos assim, como muitos dizem que temos que guardar todas elas ali assim, não é? Eu muitas vezes erro, falho, quebro uma ou outra, mas você talvez não esteja pensando nesse tipo de lei. Mas você está criando regras, e a igreja cria regras, e os homens criam regras, e as pessoas formam regras para colocar sobre nós, para a gente se sentir melhor com a nossa salvação. Porque é tão simples a salvação, que a gente às vezes até olha e fala: mas peraí, será que isso é assim mesmo? Não é? Será que Deus, Ele já fez tudo mesmo? E nós hoje só precisamos confiar no sacrifício de Jesus? É óbvio que sim, irmãos. Deus já fez tudo o que tinha que ser feito. Ele já cumpriu todas as coisas. Cristo por nós cumpriu toda a exigência da lei. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se você ler o capítulo 7 de Romanos, você vai ver a condição do homem antes de Cristo. Paulo vai dizer: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse faço. Eu sinto essa guerra dentro de mim. Miserável homem que sou, quem vai me livrar dessa minha condição de corpo de morte? Quem vai me livrar dessa minha condição espiritual? Aí ele vai dizer: graças a Deus que por meio de Jesus Cristo nos deu essa condição. O capítulo 6 mostra a realidade: o salário do pecado é a morte. O capítulo 7 mostra a nossa condição face ao pecado, impossível. O capítulo 8 mostra a vitória: portanto agora nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus. Porque esta pessoa não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Coloca para mim o capítulo 8, por favor. O verso 3. Porque Paulo vai dizer: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne do homem, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança da carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne.
a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Por que que eu sou livre? É porque Cristo cumpriu por mim. Verso 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. É muito simples você saber que se você é uma nova criatura ou não, porque o que é nascido do Espírito inclina para as coisas do Espírito. Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Quando dizem para você, vamos para a casa de Deus, qual é a sua motivação? Oh, aleluia! Oh, aleluia! O momento mais glorioso para um crente salvo é quando você pode reunir com seus irmãos, edificar e ser edificado, ministrar, ser ministrado, sentir comunhão. Aleluia, glórias a Deus. Nesse congresso que tivemos lá na Coreia, tinha, sei lá, mais de 50 países ali representados, não me lembro bem quantos. Tinha menos do que o ano passado era acho que 80, 90, não me lembro. Mas esse ano tinha cerca de 50, 60. Pessoas que eu nunca vi na vida, irmão. Mas que têm esse novo nascimento como nós temos. Vindo de país mais estranho que você pode imaginar. A gente nós sentávamos e conversávamos. Eu não falo bem inglês, e muitos deles não falavam também o inglês, que era a língua que talvez nos aproximasse de alguma maneira. Mas a gente podia comungar e ministrar um ao outro, e falar das experiências com Deus, e havia uma comunhão do Senhor. Sempre que terminava a conferência à noite, a gente chegava em casa às 11, íamos lavar alguma roupa, ou passar alguma roupa, reunimos ali, a gente estava um passando roupa, outro sentado lendo, outro mandando mensagem, outro falando com a família. E aquela presença de Deus ali. A família de Deus é muito maior do que você pode imaginar, irmãos. Isso se deu por conta do sacrifício de Jesus. Nunca na história isso aconteceu. Na história, desde que a lei foi dada, havia só um povo, e esse povo era exclusivista ali. Eles não aceitavam ninguém de fora dentro daquela comunidade. Era só eles. Mas Jesus veio e quebrou a parede da separação que estava no meio. E abriu um caminho maravilhoso para nós. E aqui nesse capítulo, porque do capítulo 7, 8 e 9, Paulo vai contrastar aqui o sacerdócio de Cristo com o sacerdote de Arão, mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo. No capítulo 7, ele mostra que o sacerdócio de Cristo é superior, porque ele é de uma ordem melhor, numa ordem maior, ou seja, da ordem de Melquisedeque. E ele mostra ali que Melquisedeque era maior do que Levi, porque Levi estava em Abraão, quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque, ou seja, quem abençoa quem? É o maior que abençoa o menor. E Paulo vai dizer, se fôssemos olhar para as coisas deste mundo, nem sacerdote ele podia ser, porque os sacerdotes vinham da linhagem de Levi, da tribo de Levi, da linhagem de Arão. E Jesus era da tribo de Judá, não podia ser sacerdote. Mas Deus diz no Salmo, tu és sacerdote para sempre, segundo, não a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, tu és sacerdote. A ordem de Cristo é uma ordem superior. A de Arão era terrena, a de Jesus era celestial. Tu és sacerdote para sempre, não é uma vez, nem duas, nem durante a existência, não, você é para sempre. O capítulo 8, ele mostra que o sacerdócio de Cristo é superior, porque ele é administrado através de um pacto melhor. O pacto que selava a antiga aliança era baseado em sacrifício de animais, de touros, de bodes, de ovelhas. Mas o de Jesus, irmãos,
O novo pacto, a nova aliança de Jeremias 31, onde Deus fala com o profeta e diz: olha, eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel. Vou fazer uma nova aliança. Aleluia. Não aliança escrita na pedra. Não. Eu vou escrever na tábua do coração de vocês a minha lei. Aleluia. Eu vou escrever lá. Glória a Deus. E o verso 34 vai dizer: olha, e dos seus pecados e das suas transgressões. Observe que ele fala de duas coisas. Pecado e transgressão são duas coisas diferentes. Não tem tempo para falar disso, eu teria que voltar em Levítico. Porque havia um sacrifício pelo pecado e um sacrifício pela transgressão. Era muito parecido, mas diferente. Isso é outra história. Então é um pacto melhor. Jesus não precisou de sangue de bode, de ovelha, de carneiro, nada disso. Ele ofereceu o seu próprio sangue. Oh, aleluia! Ele não entrou no santuário terreno, ele entrou no próprio céu. Ele não foi como sumo sacerdote levando o sangue de um touro ou de uma ovelha. Ele foi com o seu próprio sangue, adentrou a presença de Deus no santuário celestial. Aleluia! O santuário do antigo pacto, ele era inferior por algumas razões. Primeiro, que ele estava na terra. O que é superior? O que está lá no céu ou o que está aqui na terra? A palavra terra, aqui, ou terrestre, né, que está no versículo 1 aí, coloca o verso 1 do capítulo 9 de Hebreus. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de culto divino. E o seu santuário era terrestre. A tradução correta que seria qual? Deste mundo, ou da terra, aqui da terra. Então, esse era inferior, por quê? Porque ele era da terra, não é? Era da terra. Deus deu a Moisés o modelo do céu, mas ele construiu isso na terra, né? O santuário, ele foi destinado divinamente, e os cultos e as atividades lá foi destinado divinamente, segundo a direção de Deus. No entanto, ele era terreno. O santuário onde se ofereciam os sacrifícios, né? Era apenas uma sombra do que viria posteriormente. O verso 2 ao verso 5 vai falar disso. Não tenho tempo aqui para entrar em todos os pormenores disso aqui, não é? Ele vai falar aqui, olha bem, no verso 1, ele vai falar que a primeira aliança, ela tinha preceitos de culto divino e o seu santuário era terrestre. Coloca o 2. Porque foi edificado em um tabernáculo cuja parte da frente, onde estava o candelabro, as mesas e os pães da preposição, se chamava o lugar santo. Verso 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, o qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Verso 5, por último. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sombra cobria o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora, e nem eu vou falar agora. Paulo não falou, eu também não vou falar. Com mais detalhes, vou falar disso depois. Então aqui ele tem dois véus, não é? Ele vai falar de um segundo véu. Logo, para ter o segundo tem que ter o primeiro, não é? Então o primeiro véu separava o lugar santo do pátio. O segundo véu separava o santo dos santos do lugar santo. Uma hora eu vou dar aula de tabernáculo para nós aqui, tá bem? Então, veja bem, por trás do segundo véu estava o lugar santíssimo. Aqui era onde o sumo sacerdote podia entrar uma única vez, e nunca sem sangue, e amarrado pela cintura, como alguns dizem, né? Se ele morresse lá dentro, se o sacrifício não fosse aceito, tinha que puxar ele para fora, e ninguém podia entrar lá. Como é que fazia, né? Tinha que arrastar ele para fora, por meio daquela corda, né? Então, no lugar santíssimo estava a arca da aliança, e dentro da arca estavam 3 objetos lá. O que estava lá dentro da arca? Vê se vocês têm memória boa. Acabamos de ler, hein? Estava a vara de Arão, o que mais? As tebras da lei, o que mais? E o maná. Agora, uma outra razão pela qual esse tabernáculo ele era inferior,
e esse sacerdócio era ministrado num tabernáculo inferior, é que era inacessível, o povo não podia entrar. Ninguém podia entrar lá, só um homem, uma vez por ano. E primeiro ele tinha que purificar ele mesmo, para depois entrar lá dentro. Olha a diferença. Oh, aleluia. Daqui a pouco vamos falar do melhor, não é? Esse também, esse tabernáculo, conforme o versículo 8 diz, coloca o 8 para mim, ele era transitório, né? Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continuar erguido. Ou seja, esse tabernáculo, ele precisa ser colocado de parte para que o segundo seja estabelecido. Ou seja, esse foi construído exatamente para ser transitório, para ser passageiro. Porque ele era uma figura, ele não era realidade. Vocês estão aí ou já foram embora? Estou correndo aqui, eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes. Ele era ineficaz para mudar o coração. Olha o verso 9 e o verso 10, coloca para mim. Era ineficaz para mudar o coração das pessoas. Isto é uma parábola para a época presente, na qual se oferece 12 sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam o quê? Sejam o quê? Aquilo que você está fazendo, que você está achando que está te purificando, é ineficaz. Nós somos purificados não é com coisas deste mundo, é com o sacrifício de Jesus, é com o sangue de Jesus, é com o sangue que foi derramado ali na cruz por nós. Amém? Vocês estão aí? Amém? Glória a Deus. Olha bem, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, se você vem à casa de Deus para oferecer um culto com base naqueles sacrifícios lá, eu quero te dizer que isso é ineficaz. O seu culto não é aceite. O nosso culto só é aceite por meio de Jesus. Deus nos aceita nele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando o louvor estava cantando, quão maravilhoso esse nome é. O nome de Jesus é esse mesmo. Nós adoramos a ele, porque ele é o nome que está acima de todos os nomes, como disse Paulo. Aleluia. Verso 10. Pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, olha aí, bebidas, e de diversas cerimônias de purificação, imposta até o tempo oportuno de reforma, ou seja, de ser substituído, vamos tirar daqui e colocar o que é verdadeiro. Irmão, Deus está trabalhando na igreja para tirar o velho e estabelecer o novo. Deus não coloca vinho novo em odre velho. Não adianta você querer tentar arrumar, ajustar aquilo que não é para permanecer. Esse sistema tem que ser tirado. Esse negócio de culto, aonde você tem que fazer alguma coisa para que seja aceite, isso tem que ser tirado. Isso é odre velho. O que Deus tem para nós é o vinho novo. É o vinho novo do Espírito Santo que Deus tem para as nossas vidas. Por que eu estou pregando esta mensagem e vou bater nessa tecla por muitos dias aqui? Porque eu creio que se nós não pararmos e refletirmos sobre isso, os nossos cultos serão nulos. Não vai ter impacto sobre as pessoas que vão chegar, não vai ter impacto sobre a sua vida. Você vai na igreja, vai voltar para casa, acha que mudou, mas não mudou nada. Nós temos que entender que o que Deus quer é que nós nos acheguemos pelo sangue de Jesus, que nós nos aproximemos pelo sangue dele, não pelo sangue de animais. Amém? Agora, o santuário, o sacerdócio do novo pacto, o santuário do novo pacto, ele é diferente. Amém? O versículo 11 muda tudo. Veja o verso 11 aqui deste capítulo. Quando, porém, isso aqui é uma mudança, ele estava seguindo uma linha de raciocínio, estava mostrando o que não era, o que não tinha capacidade de mudar ou fazer, seja o que fosse. E agora ele muda aqui, e ele vai dizer, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, né? Cristo então ele vem como o quê? Como sacerdote dos bens futuros.
não é? Ou dos bens já realizados. O seu santuário celestial é muito maior e mais perfeito, porque não foi feito por mãos humanas. Jesus não entrou no santuário terreno, porque se ele fosse tentar, eles não deixariam. Eles não deixariam que Jesus entrasse no Santo dos Santos, porque era proibido, era vedado às pessoas isso. Eles diriam: Jesus, você não pode entrar aqui, você é da tribo de Judá. Aleluia. Não, mas eu sou o filho de Deus, eu vim aqui para mudar a história de vocês, eu quero entrar nesse santuário, eu quero oferecer o meu sacrifício aí dentro. Não, não pode. Que não pode. Aleluia. Vocês estão entendendo o mistério aqui, irmãos? Muitas vezes Jesus não pode entrar em muitas igrejas, em muitas vidas, em muitas pessoas, porque ele não conforma aquilo que é a nossa ideia, os nossos conceitos sobre a forma de adoração e de culto. Ele não coaduna com aquilo que pensamos. Senhor, eu pensava que era diferente. Estamos igual na Naamã da sexta-feira, não é? Eu estava à espera todo um ritual aqui. E o profeta só diz: vai lá e lava no Rio Jordão 7 vezes e você está livre desse negócio aí. É muito simples. Sabe por que a gente tropeça no Evangelho? Porque é simples. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Se você não conseguir ver o sacrifício de Jesus, conforme eu estou narrando aqui, e a vida cristã, conforme eu estou falando, eu sinto muito, mas o diabo cegou o seu entendimento. Você acha que pode fazer alguma coisa para a sua salvação? Você acha que pode comprar os céus por meio de boas ações, por meio de esmola, por meio de sacrifícios? Você acha que Deus está interessado nos seus jejuns, nas suas esmolas? Lê lá o que ele fala em Isaías, a respeito do verdadeiro jejum, jejum que Deus agrada. Ele vai dizer: não é que vocês levantem cedo, passem o dia sem comer, e depois volte para casa e faz isso ou faz aquilo. Não é isso o jejum que Deus quer. O jejum que Deus quer é diferente. O jejum que Deus quer é que você solte, ou que você se compadeça do necessitado. Lá vai descrevendo isso. Irmão, porque quando você entende o que Deus quer de você, você começa a produzir boas ações, você começa a fazer bem para as pessoas, você começa a fazer bem para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido, para o seu pai, para a sua irmã, para o seu irmão, para o seu patrão, para o lugar de trabalho. Você começa a ser uma influência benéfica. Aleluia, aleluia, ainda que eles não concordem com você, que o diabo ele fica furioso contigo, mas você passa a ser uma influência benéfica na vida das pessoas. Irmão, você não precisa estar estressando um pé de laranja para ele produzir laranja, isso é da natureza dele, ele vai produzir laranja assim, fica tranquilo. Um filho de Deus vai fazer coisa boa sim, porque ele é de Deus. A Bíblia diz que o que é nascido de Deus, o fruto que ele produz é do céu. Então você não precisa fazer isso para ser salvo, você é salvo e por isso você faz coisa boa. Não é isso que está lá em Efésios 2:10? Se você ler a partir do 8, podemos ler a partir do 8, vai dizer, olha o que diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, ou de vocês, é dom de Deus, verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie, verso 10, Deus vai esclarecer para a gente, pois somos feitura dele, ou seja, fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para a prática de boas ações. Você foi feito para isso, irmão. Você foi feito para ser bom. Você foi feito para fazer bem para os outros.
Se você não está produzindo isso nas pessoas, alguma coisa está errado na sua vida, mude isso. Reveja. Não é sacrifício para você ser bom. Ou fazer um ato de bondade não é sacrifício, porque isso está na sua nova natureza, a natureza que Cristo colocou em você. Você foi criado, verso 10, volta aí no verso 10. Você foi criado por Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus já tinha preparado para você andar nesse caminho. Oh, aleluia. Voltando a Hebreus 9, já estou chegando para o finalzinho aqui. Estou correndo porque senão não dá tempo de falar de todos os pontos aqui. Do verso 12 ao verso 23, nós vemos que esse sacrifício de Jesus, ele é diferente do Antigo Testamento, porque o do Antigo Testamento não mudava ninguém. O sacrifício de Jesus muda as pessoas. Muda ou não muda? Tem alguém que é testemunha disso aqui? Quem foi mudado pelo Senhor? Aleluia! Você foi mudado pelo Senhor. Paulo vai descrever isso lá no mesmo capítulo de Efésios, capítulo 2, a partir do primeiro verso. Ele vai falar o que a graça de Deus fez com você. Coloca a partir do primeiro. Ele lhes deu o quê? Vida. Quando vocês estavam onde? Mortos em transgressões, observe, transgressões e pecados. Verso 2, nos quais vocês faziam o quê? Andavam no outro tempo. Onde vocês andavam? Em transgressões e pecado. Você seguia o quê? O curso deste mundo. Você andava segundo o diabo mesmo, irmão. Segundo o príncipe da potestade do ar. Quem não está em Jesus está fazendo obras do diabo mesmo. Não tem jeito, não tem meio termo aqui. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Diga, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua onde? Na igreja? Não pode, nos filhos da desobediência. Verso 3, o que Deus fez por você? Entre eles também, nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza quê? Filhos da ira. Estávamos condenados, irmão. Você sabia disso? Que você estava indo para o inferno? Éramos por natureza filhos da ira, como também todos os outros. Mas o que Deus fez? Mas Deus sendo rico, e eu gosto daquela versão que diz riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Oh, aleluia! Dê um aplauso ao Senhor. Você é salvo. Sacrifício de Jesus, ele muda as pessoas. Ele transforma. A prova disso é você, irmão. Como Deus mudou a sua vida. Olha no espelho. Olha no espelho e diga o seu nome. Diga hoje, ó, que você chega em casa. Olha no espelho de fulano de tal. Como você está mudado. E depois diga para você mesmo, não foi você não, viu? Olha, não foi você não. Isso foi obra da graça de Deus. A graça de Deus manifestou, trazendo salvação. Tito, capítulo 2, ela manifestou. Você está mudado. Ah, foi o pastor? Não, não foi o pastor. Ah, foi a igreja? Não foi a igreja não. Foi a graça soberana de Deus. Foi a graça soberana de Deus, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. É maravilhoso isso, né, irmãos?
Vamos voltar lá para Hebreus. Eu glorifico ao Senhor. Vamos ler do verso 15 ao verso 23. Eu vou encerrar já, agora com isso. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança. Ele quem? Jesus. A fim de que os que foram chamados recebam o quê? Receba o quê, irmãos? Vamos lá, diga aí, você recebeu, receba o quê? A promessa, toma posse disso. Quem tem promessa aqui? Esse texto está dizendo que você tem. Os que foram chamados, alguém foi chamado aqui pelo Senhor, você ouviu a voz do Senhor, então Deus tem promessa para você, aleluia. Recebam a promessa de quê? Oh, Jesus. Irmão, se Ele só me salvasse e não me desse mais nada, eu já seria eternamente grato. Agora Ele não só me salva, mas como me faz herdeiro dEle, herdeiro dEle, co-herdeiro junto com Jesus, conforme está em Romanos. Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Ou seja, o homem quebrou a lei dos 10 mandamentos, não é? Ele transgrediu a lei dos 10 mandamentos. E agora precisou de alguém morrer para remir esses que quebraram a lei. Verso 16. Porque onde há um testamento, é necessário constar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. O seu pai tem lá milhões e milhões. Ele decide deixar isso para você, aquilo para o seu irmão, tal. Mas nenhum de vocês pode desfrutar enquanto ele não morrer. O dia que ele morrer, aquilo que ele está no testamento, né, é vós. Né? Mas Jesus é diferente desses testadores aí. Quando ele morre, a herança é nossa. Mas a questão é que ele ressuscita. Ele quer administrar a distribuição desta herança. Aleluia. Lá no capítulo 4 de Efésios vai dizer, olha, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aleluia. O que é isso que subiu sem antes tenha descido às partes mais baixas da terra? É esse mesmo que subiu, é o mesmo que desceu. E ele deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento do corpo do Senhor. Então ele vem e ele distribui. Vocês não entenderam nada, irmão? Isso que você tem, ele que te deu, e ele deu, aleluia, por graça. Já era seu, mas ele fez a distribuição disso para nós. Eu glorifico no Senhor. Eu gozo na presença de Deus todos os dias quando penso nisso. Aleluia. Aleluia. Ele morreu para que o testamento tivesse validade, o Novo Testamento. E ele ressuscitou para que pudesse administrar e distribuir conosco esses dons maravilhosos, essa herança maravilhosa. Não sei se você está feliz com a herança que você tem, mas eu estou demais. Amém. Fica de pé, irmãos, vamos orar. Oh, aleluia. Eu glorifico a Deus. Teria muito mais coisa para falar a respeito disso, mas deixa para outra ocasião. Eu quero só que você pense agora que quando Jesus veio, Ele administrou um novo pacto. Um novo pacto. Uma nova aliança. Não escrita em pedras, mas escrita no seu coração. Paulo vai dizer lá em Gálatas 6, ninguém me molesta mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Há um selo sobre você, um selo de propriedade de Deus. Nós somos dele, sim ou não? Nós pertencemos a ele. Eu tinha muito mais para vos falar. Primeiro, não tem força mais.
E depois o nosso tempo terminou. Mas se tem um tema que me enche de gozo, é quando eu penso no que Jesus fez por mim. Irmão, não dá para comparar. Eu não sei por que muitos crentes trocam essa grande salvação por coisas tão banais desta vida. Olha o que está em Hebreus, não estava no meu escrito, mas veja Hebreus 2, a partir do primeiro versículo. Coloca para mim, irmão. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que temos ouvido. Carreia isso. A gente fica correndo atrás de palavras daqui e dacolá, de alguém que nos coce o ouvido com aquilo que queremos ouvir. Mas hoje você ouviu a mensagem de Deus que te liberta e transforma. Então, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza nas verdades que você ouviu nessa noite, nesta manhã, para que delas jamais nos desviemos. Verso 2. Porque se a palavra falada por meio de anjos, está fazendo referência à lei, porque a lei foi dada pelos anjos, se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Verso 3. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério essa tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente por Jesus, depois foi confirmada pelos apóstolos que andaram com ele. Verso 4. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Como é que escaparemos nós, irmãos? Isso não é brincadeira, não. Ser crente é algo muito sério. É algo muito sério. Pertencer a Cristo é algo muito sério. Ser representante dele aqui na terra é algo muito glorioso. Para a gente estar brincando com essas verdades e desprezando essa salvação tão grandiosa. Por que essa salvação é grande? Já parou para pensar? O que exige um grande resgate? É uma situação de depravação e de destruição imensa. Isso é tão profundo que Paulo falou assim: não dá para medir a profundidade do amor de Deus, aonde ele teve que descer por nós. Isso é muito sério, irmãos. Vamos cantar? Vamos cantar. Os pastores, por favor, venham cá. Os diáconos. Vamos celebrar a Deus neste momento.